Ele vem de uma família de intelectuais. É um apaixonado pela arte e literatura. Acrescente aí uma dose grande de amor pelas crianças e pela educação. Se define como um escritor que aborda qualquer assunto. Adora crônicas e assume que seu maior alimento é a cultura. O Opinião Livre de hoje conversa com o professor e escritor Cássio Pinatari. Muito obrigada pela sua presença aqui no Opinião Livre, Cássio. O prazer é todo meu em fazer parte dessa entrevista aqui, dessa conversa, desse bate-papo, né? Para falar um pouco da literatura, da arte, aquilo que mexe comigo todos os dias da minha vida. Ótimo. Literatura é arte? Claro que é, claro que é. É uma manifestação artística e das mais fortes hoje em dia, né? Todo mundo escreve. Hoje, mais ainda do que quando eu era pequeno, porque hoje a gente tem o quê? As mídias sociais. Todo mundo escreve, todo mundo lê, lê-se muito mais. Talvez não em melhor qualidade, mas lê-se muito mais hoje do que antigamente. Então, literatura é arte. Acha que lê mais hoje do que antes? Eu acredito que sim. Achei que fosse ao contrário, você está me surpreendendo. Não, hoje lê-se mais. Você tem uma grande descoberta que foi a literatura infantil, a literatura infanto-juvenil, que é um filão que descobriram de crianças que leem muito. Harry Potter, 8 livros. Outras escritoras brasileiras com sagas aí de 10, 12 livros. Minha filha de 11 anos está lendo agora, terminou um livro de uma saga com 10 livros, já que é o próximo que tem mais 10 livros e eles não param. Eles estão ávidos pela leitura, ávidos. Independente a despeito do computador, no caso, que a gente pensa até que eles ficariam muito mais ligados à internet. E, independente disso, estão lendo bastante. Estão lendo bastante. Agora, isso também tem influência de quem? Dos pais. Você que veio de uma família de intelectuais e de artistas, você foi influenciado de que forma? Olha, eu fui influenciado, primeiro, um pouco da minha família, né? Meu pai é primo do Décio Pinatari, escritor, poeta, concretista. Depois o meu pai trabalhando muito com teatro, principalmente, diretor, ator, década de 50, 60, 70, 80, SESI de São Paulo, alguns filmes, alguns comerciais. Eu fui influenciado, ou seja, eu nasci no meio da arte. Praticamente nasci dentro do teatro. Minha primeira manifestação artística foi teatral. Depois fui para a música, enfim, para a literatura que eu descobri lá na adolescência, comecei a ler, mas comecei a ler textos teatrais. Me encantei com dramaturgos. Por conta de quem? Por conta do teatro do meu pai, que trazia peças para serem montadas e a gente ia acompanhar. Ó, vou montar essa, vou montar Ariano Suassuna, Santo e a Porca, vou montar João Cabral de Melo Neto, e eu fui me encantando. E a sua mãe? E a minha mãe, assim... Sua mãe era o quê? Minha mãe, hoje é artista plástica, mas minha mãe foi cantora, né? Laranjeira, é dela? Amália Laranjeira Pinhatari. Amália Laranjeira Pinhatari é o nome da minha mãe. Cantora. Participaram os dois de muitos festivais na década de 70, 60, ditadura militar. Ganhou muitos prêmios, mas se encantou também pelo mundo das artes plásticas. Então, basicamente, e até hoje em casa, né? Até hoje ela está na ativa? Até hoje está na ativa, com os quadros que ela pinta. Mas até hoje em casa, sempre que a gente senta para almoçar ou para jantar, às vezes, finais de semana, acabou o almoço. A conversa começa. Um livro, um filme, uma música, passam-se 2, 3 horas, a gente continua na mesa sentados. A arte, ela alimenta, né? Ela alimenta. Ela tem uma vibração diferente. Você é um privilegiado, né? Você se considera um privilegiado de ter crescido no meio da arte? Isso desenvolve de que forma? Isso desenvolve o ser humano literalmente em todas as formas. Primeiro que você nunca está no seu estado natural, eu posso dizer. Como assim? Porque tudo leva você para a arte. Uma pessoa que você vê, um quadro que você vê, uma música que você ouve, uma cor, tudo isso vai sugerir para você alguma coisa que pode se transformar depois numa poesia, numa fotografia. Quer dizer, você tem um outro olhar? Um olhar diferenciado. Mas isso não é só meu, nós já nascemos com isso. Mas o seu foi desenvolvido? O meu foi desenvolvido e não deixaram eu perder este desenvolvimento. Pai, mãe, tios. Cássio, você quer dizer que todos nós nascemos com esse olhar? Absolutamente. Apenas algumas pessoas não desenvolvem esse olhar. Sim, absolutamente. Nós somos escritores antes de aprender a ler e escrever. Nascemos escritores. A gente fala, a gente se expressa, a gente conta a história. Nesse momento a gente é poeta, a gente é escritor, a gente está alimentando a imagem.
Ou quando você é criança, você não lembra de um filme quando você era criança. Criança está ali vendo o filme, ela não sabe escrever, mas se você pedir para ela contar, Ela sabe contar. ela vai contar. Ela é escritora. Porque a escrita, a literatura não é só escrita. A literatura também é a arte de falar, Sim. a arte de pronunciar palavras, contar uma história. Então, a partir desse momento, você é um escritor. Mas tem as outras artes, porque você sabe cantar, porque você sabe pintar. Só que o que acontece? A pessoa vai crescendo e isso não é alimentado. Ela perde. Ao perder, o que a gente está perdendo? Um grande poeta, um grande músico, um grande cineasta. E eu acho que é isso que falta um pouco mais para a humanidade, alimentar essa arte. Você é professor e você lida muito com crianças, né? Esse desenvolver, defender a arte nas escolas é uma bandeira para você, né? É uma bandeira muito gostosa de se fazer, mas ao mesmo tempo difícil, porque eu passo com eles 50 minutos, às vezes, com uma turma, que eu pegue 4 vezes na semana, dá 4 horas por semana. É pouco. Você disse que é pouco tempo para desenvolver a arte. Para desenvolver a arte. Essa arte teria que ser desenvolvida fora da escola. Como tudo que a gente faz, né, que tem que ser alimentado, né, a gente fala, o amor tem que ser aquela plantinha regada todo dia. Você quer fazer alguma coisa, dá certo a sua perseverança todo dia. Todo dia tem que alimentar a arte? Todo dia tem que alimentar. E não é difícil para quem tem criança em casa como eu. Minha filha acabou de fazer 11 anos de idade. Ganhou um monte de presente. Mas sempre eu dou o que para ela? Um livro. Uma hora ela vai se enjoar do presente, do brinquedo, do tênis, da roupa. Mas o livro também pode ficar num canto ali. Mas está ali. Uma hora ela vai se interessar por ele. Mas você ajuda? Eu ajudo. Eu promovo os livros, os filmes para os meus filhos. Né? E para os meus alunos também. Então eu não me canso de falar em sala de aula, olha gente, estou lendo esse livro, olha que legal esse filme, olha essa música, sinta essa emoção aqui, sinta a mesma coisa que eu senti. Você pode promover isso. E está aí, de graça, às vezes, para todo mundo. E você está falando de todos os tipos de arte, né? Porque ele tem um blog, aliás, daqui a pouco a gente coloca para o endereço do blog, onde você escreve Sim. crônicas, né? Do dia a dia, mas sempre voltado para algum olhar teu em relação à arte ou aquilo que tocou a sua alma, o seu coração. Exatamente. É assim que funciona. Você está sempre com a antena ligada. Antena ligada em tudo que está acontecendo, em termos de filme, de música, de literatura, todas as manifestações artísticas. Até porque, com o advento da tecnologia, hoje, se você quiser, sentou na sua casa, ligou seu computador, você vai para qualquer museu do mundo. Você visita não imagina você visitando tudo, né? Então você vai para o Museu de Nova York, Museu da Inglaterra, o Museu do Cairo no Egito, o Museu do Louvre em Paris. Você pode visitar. A arte está à sua disposição ali para você. Você tem que buscar, você tem que ser incentivado para isso. E todas as artes. Então eu estou sempre antenado. E o meu blog eu tenho escrito ultimamente muitas coisas sobre cinema. Porque é uma arte que me encanta. Te encanta? Me encanta, me encanta. Em todos os níveis, todos os gêneros, tudo? Todos os gêneros, todos os níveis. E quando eu começo a assistir um filme, eu presto atenção não só do título do filme, mas do diretor. Quem é o diretor? É isso que eu ia falar. Você tem um outro olhar para ver filme, Mas né? eu aprendi. Você não senta só e se diverte. Mas eu aprendi. Aprendi com meu pai e com a minha mãe. Olha, do diretor tal, vamos ver porque a linha é essa. Olha, essa música. Sou um aficionado por trilhas sonoras musicais. É uma delícia, né? Uma delícia. Aí você vai ver os homens e as mulheres que fizeram estas músicas. São grandes compositores, que estão aí trabalhando para o cinema. Ennio Morricone é um deles. Sakamoto, que é um japonês que praticamente desconhecido, mas tem obras lindíssimas musicais. Você vai muito além do filme, né? Eu vou muito além do filme, mas eu aprendi. E o que eu quero dizer com isso? Que você pode ensinar isso para alguém, é não deixar a arte morrer. É sempre promover uma poesia, uma música, um livro, uma ida ao museu, ao cinema. Um pouquinho por dia você vai fomentando a arte e você tem ali, vai ter depois no mercado, um engenheiro, um médico, qualquer profissão, mas uma pessoa com um pouco mais de alma, com um pouco mais de emoção, com um pouco mais de reflexão para fazer as coisas. Desenvolver um hobby artístico, né? Às vezes eu tenho alguns amigos que são médicos, outros engenheiros, enfim. Tem outro... o que você vai fazer final de semana? Eu vou tocar gaita não sei aonde. Eu tenho uma banda... quer dizer, a
a música, a arte e esse desenvolvimento paralelo na vida, muitas vezes, de grandes executivos, trabalha de uma forma muito importante na área cognitiva e a forma como ele lida com as pessoas também, não? Claro, porque isso vai o tornar uma pessoa mais sensível, ponto. Uma pessoa mais sensível, ela está melhor para o mundo. Então ela vai se relacionar melhor com as pessoas, melhor com tudo que está em volta dela. Então, vou dar uma dica para a mulherada então. Quando você for, né, conhecer alguém, você pergunta, primeira pergunta, gosta de arte? Exatamente. Exatamente. Você gosta de arte? O que você gosta? Para ver se a pessoa é sensível, porque senão não adianta. É porque a arte desperta a sensibilidade. E hoje, vindo para essa entrevista, eu vi uma coisa no metrô muito legal que eu não sabia. Aquele olhar ligado, eu vi que o metrô agora lançou a banda de rock and roll dos seguranças do metrô. Ah, que Eles têm uma banda. Então você vê, é um local que você não espera encontrar arte e de repente você encontra. A banda dos seguranças do metrô tocando, cantando, se apresentando. Então você vê, a arte está em qualquer lugar. Você procura sempre a arte, toda vez que você sai, em todos os lugares, em tudo? Em todos os lugares. Às vezes eu encontro arte na calçada, eu encontro arte no muro, na camiseta, no trem, no metrô, no céu, onde tem um olhar que me desperta, porque isso vai me trazer alguma reflexão que pode virar um texto ou não depois. E porque você foi educado para isso. Eu fui educado para isso, mas que qualquer um pode ser educado para isso. Independente você está falando da escola ou da casa? Independentemente da escola, mas a casa é fundamental. A casa é fundamental, porque a escola é assim, a escola ela vai escolarizar, ela vai te ensinar matemática, português, geografia, e um professor com um olhar mais sensível vai ensinar isso e vai trazer o algo mais. Mas em casa, que é fundamental, porque você passa a maior parte do dia e do tempo com seus pais, com seus tios, e se você tem um tio que é músico, um outro primo que pinta, e aí você deve incentivar isso. E quem não tem nada, pega os filhos e leva para o museu, leva para o Leva para o museu, você pode não ter nenhum dom artístico, mas você pode incentivar para que os outros tenham, e você vai desenvolvendo o seu. De repente você pode, exemplos que nós temos aí, pessoas que começaram, tem uma violinista, não me lembro o nome dela, que ela começou a tocar com 70 anos de idade. Descobriu que sabia tocar violão, daqui a pouco está na Europa se apresentando, brasileira. Então não tem idade, você pode ir ao momento. Tanto é que eu resolvi me lançar como escritor esse ano, aos 44 anos de idade. Ótimo. Esse tópico nós vamos falar assim que a gente voltar do intervalo, tá bom? Tá bom, ao lado do escritor que ele desenvolveu e que tá aí aflorando de uma forma muito bonita, principalmente para as crianças. Um instante só, até já. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas. O Opinião Livre está de volta. Estamos conversando com o professor e escritor Cássio Pignatari. Por que literatura infantil, Cássio? No primeiro momento, porque eu sou apaixonado pela literatura infantil. Sempre fui apaixonado, desde as minhas leituras de Monteiro Lobato, meu contato com obras teatrais de literatura infantil. E o mundo infantil, o mundo da fantasia sempre me encantou. Talvez eu nunca quisesse ter saído dele, mas enfim, cresci, me desenvolvi, mas é um mundo em especial para mim que sempre me encantou. Sempre tive vontade de escrever. Escrevi muitas coisas, mas sempre ficaram aonde? Guardadinhas. A gente tem uma autocrítica, né? É a autocrítica que me estragou durante muito tempo, né? A gente nunca acha que tá bom, né? Não vou publicar. Mas aí vem Instagram, Facebook, todo mundo escrevendo. Pessoas escrevendo coisas legais, coisas ruins, enfim, aquilo que você tem empatia ou não. E decidi, falei, vou me lançar como escritor. Mas esse me lançar como escritor começa antes. Há 10 anos eu tento achar uma editora. E há 10 anos eu tomo não. Então vem acima de tudo de você acreditar também que você pode. Eu posso, não desistir. Durante 10 anos eu levei não. Não temos interesse, não publicamos essa linha. Mas isso antes de escrever, você chegava apenas com uma ideia? Não. Algumas coisas escritas mandava, tá. mas mandava sem ninguém saber. Vou lá, Cássio Pignatari. Não. Não. Quando foi no início desse ano, uma editora falou, Cássio, a gente gostou do livro, a gente vai publicar esse livro. Olha. E eu me espantei, falei, caramba, será? Agora é real. Agora é real.
E aí tomei gosto. O primeiro é Mamãe Mal Passada, é isso? Mamãe, estou mal passada. Estou mal passada. Estou mal passada. Do que se trata o livro? Esse livro, ele trata de uma brincadeira, na verdade. Desde que meus filhos nasceram, eu sempre fui anotando as palavrinhas que eles falavam errado. Né? Não só palavrinhas, às vezes expressões. E um dia eu estou com uma lista, estou no trem e falei, caramba, isso pode dar uma história. Comecei a escrever no trem, no celular. Tecnologia ali me ajudando. Depois passei para o computador e mandei para as editoras. E aí acontece isso, a história de dois irmãos, uma família, né? O filho vai mexer nas coisas, o menino vai mexer nas coisas da irmã e acaba derrubando os livros e as palavras se misturam. E ele arruma direitinho. Ela chega em casa, cansada, lê muito, dorme. Quando acorda no dia seguinte, começa a falar errado. Mãe, passa, eu quero pão com manqueda. Que tá tudo misturado. Tudo misturado. E o menino já está lá. E ela acaba dizendo no livro, ó, tenho certeza que tem seu dedinho aí. Ele acaba dizendo, sim, tem meu dedinho. Eles vão resolver a situação. O lado fraternal aparece aí, porque os dois têm que resolver juntos. Então, sobretudo, eu trabalho no livro também a questão de amizade entre irmãos, desde que são crianças, efetivamente, e vão crescer assim. E daí vem, por exemplo, a expressão, mamãe, estou mal passada. Isso foi uma coisa que aconteceu. Eu, deitado na cama com a minha filha, assistindo TV, ela disse, papai, eu estou mal passada. O que foi, filho? Pai, eu acho que eu estou mal passada. Quis dizer, estou passando mal. Pai, estou passando mal. E aí eu fui anotando. Foi trocando. Fui trocando. E tem outras palavras, como passato, meu filho. Pai, a Maria Luísa quer me bater com passato. Sapato. Cristório, que é o escritório. Chumpiro, que é o vampiro. Eu ponho tudo isso no livro. Então eu fui anotando. Então sensacional! Ficou uma história muito divertida, muito legal, que nós lançaremos. Chumpiro. E outras coisas que você não imagina. Uma criança vai falar, mas eu não perdi. Escutava, anotava, escutava, anotava. Muito e montei legal. a história Imagina em cima quanta disso coisa daí. que a gente não perde, né? Pois não é. anotando. E tem um do Saci. Quando o Saci falou inglês. Quando o Saci falou inglês. Isso, esse livro, a ideia que eu tive foi a seguinte. Todo mundo reclama, no Brasil hoje em dia, que se comemora o dia do Halloween, faz festa para o dia do Halloween, mas o Saci está esquecido. Eu falei, caramba. Por outro lado, no Brasil nunca se fez festa do Saci. Não me lembro de festa. Eu não lembro de também festa não do lembro. Saci. Falei, vou casar os dois. E aí, em cima de pesquisas, eu descobri uma coisa muito bacana, que os monstros do Halloween não são todos dos Estados Unidos. Tem monstro que é da Romênia, como Drácula, tem monstro que é da Hungria, como Frankenstein, a própria bruxa é de um país aqui da América do Sul, que eu não me lembro agora, mas cada bicho é de um lugar, de um país diferente. Então, o que acontece na história? O Saci está cansado. Ele está cansado. Pô, eu estou esquecendo, mas eu sou um personagem que assusta, que faz traquinagens. Essa é boa, a Casa do Rei. Traquinagens como os outros. É Por que inglês? Porque ele cansou. Ele prepara o material, portfólio dele, manda um e-mail para os sindicatos nacionais Sindicato Internacional dos Monstros. Um e-mail em inglês para lá, porque ele quer participar do Halloween. Ele quer entrar para esse grupo aí. E eles respondem dizendo, Saci, na verdade a gente está acompanhando você há muito tempo. Nós é que queremos que você entre para este circuito do Halloween, porque são monstros de vários países. E está faltando um personagem brasileiro aqui nessa história. E aí a história vai. E aí o Boitatá e outros começam a fazer os e-mails, querem participar também. Até porque tudo é universal hoje, né? A globalização. Mas o mais legal foi descobrir na pesquisa que os monstros do Halloween, cada um é de um país diferente. Olha. E eles agregaram e colocaram lá. Quer dizer, você tem a ideia e aí, claro, como você está lidando com criança a gente já logo pensa em educação, Sim, de alguma forma, sim, né? E claro. passar esse lado lúdico e a arte e tudo isso que a gente já está falando nesse programa, você tem que fazer uma pesquisa e de muita responsabilidade, né? Esse trabalho. Eu faço a pesquisa de muita responsabilidade porque, primeiro, a criança ela não se deixa enganar. Ela vai gostar ou não, ponto. E ela vai dizer. Agora, o fundamental eu não posso passar uma inverdade para uma criança, nem para ninguém, mas para uma criança principalmente. Então, apesar de misturar elementos de vários países do mundo, né, mas foi uma pesquisa que eu fiz. Então, está tudo ali em cima, pesquisado, bonitinho. E para mim foi uma surpresa, que eu não sabia. Para mim era tudo dos Estados Unidos, invenção do cinema americano, né? Mas que legal quando eu descobri, falei, pô, o Saci pode, né,
fazer parte disso daí, pesquisei mais sobre a história do Saci, e assim você vai pesquisando. Ô Cássio, por que começar com literatura infantil? Olha, Porque as suas crônicas, são crônicas, eu peguei algumas, né? Você falou Se Minha Vida Fosse Fosse musical. Shakespeare, Você Não Lê Por Quê, De Onde Vem a Inspiração. São temas um pouco mais adultos. mais adultos. Aí você foi para o lado da literatura infantil. Eu fui Por para o lado quê? da literatura infantil, porque, primeiro assim, eu gosto muito de crônicas, como você já disse. Adoro escrever sobre o dia a dia, cinema, música, e ali eu não estou preocupado com quem vai ler. Pode ser uma criança que lê o meu blog, um adulto, um senhor, uma senhora. A crônica, se você, é uma coisa tua. A crônica é minha, sou eu. A sua opinião? Minha opinião, eu ali, Cássio, se você gostar ou não, tanto faz para mim. Ok. Eu não quero que você deixe de ler. Você pode não gostar da minha crônica. Falar, Cássio, eu não gostei da tua crônica. Ok. Você entendeu por que você não gostou da minha crônica? Entendi. Me diga por quê. Por causa disso. Despertei o que eu queria. A reflexão. Que é arte, não? Que é arte. É isso. Você não precisa gostar. Né? O Marcel Duchamp, quando mandou um urinol para o Museu de Nova York para fazer uma exposição, ele mandou urinol. Chocou todo mundo. Mas a intenção dele não era uma coisa bela, bonita. Era chocar. Nem chocar, reflexão. Pensar, por que aquilo está ali? Por que o cara resolveu fazer isso? Você começa a Sabe, criar uma essa vez reflexão. que eu fui numa Bienal e coincidentemente era uma exposição que tinha uns guarda-chuvas todos no alto. Sim. Não sei se você lembra. Eu lembro. Eu fiquei olhando e falei, como é que pode? Isso é arte, né? São umas coisas... Foi a primeira vez que eu ouvi alguém falando isso. Só o fato de você fazer essa pergunta, só o fato, porque a gente não sabe, né? O que é arte? Tudo aquilo que faz você refletir, de alguma forma, Isso. ou para o bem ou para o mal, gostando ou não gostando. O importante é que você está refletindo sobre aquilo. E você acha que a criança, no caso, você procurou escrever mais para a criança, por quê? Porque você quer despertar isso nela? Simplesmente pelo fato de eu ser apaixonado pela literatura para criança. Ponto. Mas tem que ter um motivo, não vem porque sim. Eu sou um apaixonado por Monteiro Lobato. Eu sou um apaixonado... Agora estamos começando, vamos lá. Apaixonado por histórias infantis, por fábulas. O mundo da criança me encanta. O mundo da criança. Por quê? Porque eu vivi encantado quando eu era criança. Meu pai, me lembro muito bem, aqui na Paulista, meu pai me trouxe para assistir o Super-Homem em 78. E eu entrei naquela fantasia, ele entrou comigo, eu saí do cinema, pai, cadê o Super-Homem? Procurando, e ele, nós vamos achar o Super-Homem, peraí, vamos procurar. E me encantei, e me encanto, e acho isso maravilhoso. Até hoje. Então eu entro nas histórias com os meus filhos também. Essa importância da imaginação, de despertar isso, esse mundo de imaginação, às vezes até para crianças que não têm condições, né? A imaginação é livre, né? A imaginação é livre. Não importa no meio onde você está, se a sua mãe conta uma história, você viaja com aquela história. Não importa se você é rico, se você é pobre, onde você está, você viaja. Todos somos iguais na imaginação. Todos. Às vezes você dá um brinquedo eletrônico para uma criança, acabou a pilha, ela joga fora. Quantas vezes você já viu uma criança se distraindo muito com a tampa de uma panela? É imaginação. E aí nós somos iguais. É verdade. O que acontece é que a gente vai crescendo e a tampa da panela não serve mais. Mas a gente ainda é capaz de se encantar com outras coisas. Então é isso, somos iguais na imaginação. O que nós não podemos é perder essa imaginação. E qual que é a importância de alimentar essa imaginação para o ser humano adulto? Que adulto que ele vai ser? Ele vai ser um adulto mais sensível, mais respeitoso, mais entendedor, mais paciente. Ele vai entender que em certas situações, por exemplo, estou no trânsito, vou buzinar. Vai adiantar? Não vai adiantar. Eu estou no meu carro, tem uma música que eu gosto. Põe uma música, eu vou viajar nessa música, esquece o trânsito. Não adianta ficar bravo com o trânsito, ele não vai mudar. Ele não vai deixar de acontecer porque você está ali. Escute sua música, pense num versinho, lembre de alguém, enfim, crie uma história dentro da sua cabeça. E o tempo vai passar muito mais rápido. Você vai ficar no trânsito mais feliz. Ou qualquer coisa, uma fila de banco. Alguém gosta de fila de banco? Ou qualquer outra coisa? Não. Mas quando você tem a arte dentro de você, o que acontece que é muito legal? Você nunca está sozinho. É verdade. Você tem um personagem andando com você, você tem uma música andando, uma poesia, um poeta, um cineasta, um quadro. Quantas vezes não fico por aí pensando naquele quadro? Caramba, aquele quadro.
mas tem isso, tem aquilo, ele pode entrar. Estou pensando num livro, quer dizer, já comecei a escrever um novo livro, também voltado para a criança, que é a partir de um quadro, vou mexer com a Semana de Arte Moderna, mas estou aí com os personagens o tempo inteiro. Ô Cássio, mas e o celular? Ele faz companhia o tempo todo. Ele faz companhia o tempo todo. Isso a gente Às tem... vezes as pessoas nem têm tempo de olhar nada, porque estão ali, né? Ou brincando. Não tem tempo ou não quer. Não, mas o celular está acompanhando o tempo todo as pessoas Tudo hoje bem, em mas dia. o celular também pode ser o seu instrumento para a arte. Você Visitar um museu, como você pode falou. visitar um museu, você pode escutar as suas músicas. Você tem os livros para serem baixados hoje, em PDF, para ler no celular. Você tem um site brasileiro chamado Domínio Público. Você entra em qualquer lugar, baixa as obras e você está ali. Você tem Netflix e outras coisas que você pode baixar filmes e assistir. Você tem a arte na sua mão. Agora, o que aconteceu? A tecnologia chegou e as pessoas não tinham a arte dentro delas. Se eu te dou um celular, você é uma pessoa voltada não só para a arte, tá? Mas assim, uma pessoa que estuda, que quer fazer alguma coisa, ela vai usar aquele instrumento para fazer alguma coisa. Então a arte tem que estar aí com você, dentro. Tem que ter a base, porque senão não sabe nem o que procurar. Exatamente, não sabe o que procurar e vai procurar o que está mais popular. E o que está mais popular, às vezes, não é o mais indicado, né? Você orienta os seus alunos dessa forma? A gente tenta orientar, mas é um papel muito difícil brigar com o celular, né? Porque não adianta, é a opinião de um professor dizendo, olha, isso não é legal. Na verdade, eu não fico nesse papel de isso não é legal. Falo, gente, olha isso aqui, é um museu, vamos entrar, vamos ver? Pode entrar. Olha, este poeta aqui, vamos entrar? Vamos ver. Olha, esse escritor, olha, gente, fui no lugar, olha o filme tal. Vamos assistir aqui o trailer do filme, vamos ver. Eu sempre tento levar alguma coisa artística para o meu aluno. E, consequentemente, para mim. Mas porque eu sou assim. Mas todos podemos ser, porque todos imaginamos. O Cássio, adorei a sua entrevista, a forma como você se coloca, e a gente está terminando. Então, deixa seu recado aí da importância da arte para a gente gente terminar de uma forma mais, né, leve. Mais leve, e é isso mesmo. Eu acho que a arte, ela está aqui hoje para tornar a vida mais leve. E que bom que as pessoas estão descobrindo a arte, estão apostando mais na arte, em todas as suas manifestações. A fotografia, o grafite, a pintura, a escultura, a literatura, a música. E quanta gente você não vê por aí fazendo arte. Então eu acho que é isso, que a arte está aí para tornar a nossa vida mais leve, mais gostosa, mais interessante e que a gente não deixe nunca a imaginação acabar, morrer. Muito obrigada, eu que Cássio, agradeço. Adorei, viu? Eu também adorei. Obrigada. Nossa Opinião Livre de hoje fica por aqui. Obrigado pela sua companhia. Até a próxima. Tchau, gente. Universidade Paulista Unip é a preferida do mercado de trabalho. 5 anos consecutivos, ranking universitário confirma. Unip é a universidade particular preferida dos que contratam em todo o Brasil. Unip, qualidade e empregabilidade realmente comprovadas.